Santo Espírito. Obrigada, Jesus. João capítulo 4. Amém, irmão? Amém, Jesus. João capítulo 4, eu vou ler apenas um verso e eu vou falar. Glória a Deus. João capítulo 4, e o verso 1 vai nos dizer assim: quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido falar que Jesus fazia e habitava e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, deixou a Judéia e outra vez foi para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. O irmão, nosso pastor Rodolfo, ele disse que viu a diferença aqui. E é verdade. Assim que eu pisei aqui dentro da casa, eu senti uma diferença muito grande, tremenda. É como se a gente saiu e a presença ficou aqui. Ficou. Jesus ficou. Ficou neste lugar. Amém. Graças a Deus por isso, meu irmão. Graças a Deus. Amém. Eu vejo você diferente, você não tá mais com aquele semblante de morte. Verdade, Pai. Eu vejo você diferente, vejo você sendo essa cara de brava que você tem, mas você é um amor de pessoa. Perdão pela brincadeira, viu, meu irmão? Mas é sério. Eu vejo uma diferença em vocês dois tremenda, meu irmão. Tremenda. Eu entro nessa casa, eu não sinto mais o peso que eu sentia. Amém. Eu até Jesus, perguntei pra minha esposa, obrigado, porque Jesus. ela é minha sensitiva. Onde eu piso, ela sente uma coisa diferente, né? Ela sente dor de cabeça, as coisas. E eu Glória a perguntei, ela não Jesus. sentiu nada. E eu perguntei pra algumas pessoas, também não sentiram. Glória a Jesus. Graças a Deus por isso, meu irmão. Graças a Amém. Deus que vocês deixaram Jesus entrar e fazer morada. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Glória a Graças a Deus. Deus vocês deixaram Jesus entrar e tirar aquilo que não provinha, não era bom para a vida de vocês. Graças a Deus por isso, porque é bom que a gente vê que a palavra que a gente traz, ela traz fruto. Verdade, O Pai. Jesus que a gente apresenta para vocês, ele dá esse fruto, que é o quê? É a pessoa que estava destruída, ser reconstruída e ser uma nova pessoa. Amém. Mesmo que ainda não se batizou, já não tem mais aquele semblante de morte, já não tem mais Glória a aquele, Jesus. aquele semblante Deus de poderoso. tristeza. Mesmo a gente passando por coisa difícil, eu olho para vocês dois, eu vejo como no começo da minha caminhada. Glória a As Deus. meninas louvando aqui o deserto e eu lembrei do começo da minha caminhada. Eu sozinho, eu achava que eu dependia de pastor, de pastora. Eu ia pedir oração, eu recebia a revelação, só que aquilo ali não me alimentava. Eu esperava, assim como foi no paralítico do tanque de Betesda, 38 anos esperando o homem. 38 anos esperando alguém fazer alguma coisa por ele e ele ali parado ainda, eu tava assim. Meu Deus. No começo da minha caminhada, irmão Ciro, eu era assim, eu ia pra igreja, eu recebia oração, recebia revelação, só que eu chegava em casa e eu tava só, meu irmão. Meu Deus. Aí aquela angústia me comia por dentro e eu falava, Senhor, o que vai me ajudar? Senhor, o que eu vou fazer agora? Senhor, eu já recebi revelação, eu tenho promessa do Senhor, mas isso está me doendo, eu não vou conseguir sozinho. E eu sentava dentro de casa, eu sozinho dentro de casa, eu ajoelhava na cama, eu abria a palavra e Deus falava pra mim, você não vai morrer, você vai suportar. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Isso, meu irmão, e era dentro Santo da palavra. Espírito. E eu não tinha entendimento, eu falei pra minha esposa hoje, o que eu aprendi lá atrás, isso não me aproveitou quase pra nada. O que eu tô aprendendo hoje é... Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tava igualzinho vocês dois, se não fosse Deus usar a vida desses varão aqui, dessas pessoas aqui, desse povo de Deus, Glória eu a tava Deus. morto. Glória a Jesus. Eu tava morto espiritualmente, eu não saía da cova, eu não ia fazer mais nada. Porque eu achava que minha vida acabou. Só que eu falei, Senhor, me tira dessa, me ajuda, me socorre. Amém. Glória E a Deus, Deus. Ele me deu pessoas que amam a obra. Que Glória amam a Deus. Glória a Deus. Santo Glória a Espírito. Eu vejo essa obra aqui e eu falo, Senhor, esses anos que eu tenho, porque eu me batizei em 2014, desde 2013 eu pisei numa igreja, eu me afastei, mas eu voltei depois, 2018 eu me arrependi, comecei a ir para a igreja, eu olho para o meu passado e falo, Senhor, foi um aprendizado, mas dentro da igreja não valeu, porque eu confiei em homem e Meu homem me Deus. pisou. Senhor Jesus. Eu confiei em pessoas que eu achei que era de Deus e essas pessoas me pisaram, me humilharam.
Essas pessoas mataram a minha fé. Santo E se não Espírito. fosse o Senhor, foi como foi louvado aqui. Se não fosse o Senhor, eu já tinha parado. Se não fosse o Senhor, eu já tinha morrido. Se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós? Glória a Os Deus. livramentos que Ele nos deu. Santo Espírito. Cada livramento que Ele nos deu até hoje. Livramento de morte, livramento de acidente, livramento de doença. Meu Glória a irmão, Deus. Obrigado, Jesus. se não fosse Deus na nossa vida, o que seria de nós? Verdade, É. Pai. Eu conversando com a minha esposa, eu falei, eu tenho esse tempo de igreja, de assembleia, de tudo, mas não me aproveitou de muita coisa. Eu tô aprendendo agora, eu renasci de novo agora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Eu aprendi um Jesus muito diferente lá dentro das igrejas. É um Jesus que ele cura, liberta, mas lá dentro não tem. Eu tô achando aqui fora. Eita. É um Jesus que eu tô achando. É um Jesus que eu tô vendo que ele fazia antigamente acontecer aqui fora. Ei, amém, Jesus. E é esse Jesus que eu vou falar hoje. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu tenho Amém. 10 minutos, mas vocês vão entender. Amém. Jesus, ele foi perseguido, ele saiu dessa cidade. E ele ia de novo para outra cidade, só que, é igual a palavra falou, era necessário ele passar por Samaria. Amém. Só que ele não era obrigado a passar por aquele lugar. Ele não tinha a obrigação de passar por aquele lugar. Primeiro, por causa de questão religiosa. Os judeus não se falavam com o samaritano. Foi falado aqui do bom samaritano e é verdade. O homem que louvava dentro da casa do Senhor, o homem que pregava dentro da casa de Deus, ele viu um homem caído no chão quase morto. Eles olharam e passaram de longe. Meu Eles Jesus. não ajudaram quem estava no chão. Aí veio um homem que nem da igreja não era. Aí veio um homem que nem obrigação de tinha que ajudar. Ele sabia que aquele homem que estava no chão era judeu, mas ele era samaritano. Ele não se... Meu irmão, ele quebrou tanta coisa ali naquela hora, naquele momento. É. Por causa É. de amor. Verdade, Ele Pai. quebrou tanto protocolo, irmão Dudu, glória. Amém. Ele quebrou tanta lei ali que se ele fosse pego ele teria morrido. Mas ele falou, eu prefiro ajudar. Ajudar Meu Deus. Glória a Jesus. Glória a Eu prefiro Deus. ajudar do que passar de longe igual fizeram aquele. Oh, Deus. E eles vinham da igreja. Se Olha. você for ver, eles vinham por outro lugar, que eles iam. É interessante. Senhor E Jesus. Jesus, era necessário ele passar por Samaria, irmão Ciro, porque tinha uma mulher que estava precisando dele. Só que a Meu palavra Deus. vai nos dizer que ele entra em Samaria, ele quebra um monte de protocolo, como Jesus já fez, ele quebrou, ele foi além do que era necessário fazer. Ele entra em Samaria, ele manda os discípulos ir comprar pão, os discípulos vai. Porque tem gente na nossa caminhada que não vai agregar as coisas, que não vai entender o que Deus quer com a nossa vida, que não vai entender o dom que Deus deu para a nossa vida. E é Verdade. necessário Deus fazer com que ele se afaste por um momento para depois voltar a entender. Eita Deus. Aqueles homens, eles vão comprar pão e Jesus vai para o poço esperar a mulher. E Jesus sabia que era a mulher. Jesus sabia que ela era pecadora. Jesus sabia que ela tinha coisa oculta, mas Jesus foi lá esperar Forte, ela. Jesus. Olha aí, ó. Ó. É necessário Jesus entrar na nossa casa mesmo sabendo do nosso defeito. Eita, amém. É necessário Jesus entrar na nossa casa de vez Amém. em quando, sem pedir perdão, ou sem pedir licença e perdão também, né? Porque quando a gente entra na casa dos outros, a gente pede licença, né? Perdão por ser folgado, tá? É necessário Jesus entrar assim de vez em quando na nossa vida, porque a gente tem coisa oculta que deve ser tirada. Ei, Deus. Aqui foi falado de dia e de noite. Desenrola, Jesus. De dia a gente não faz as coisas erradas, mas de noite é o tempo de folga. É o tempo que a gente quer descansar, aí a carne grita. Eita. É por isso que a gente está em constante oração. É, Jesus, verdade. É por isso que mesmo sem o joelho dobrado no chão no meio da rua, a gente tem que andar com o espírito de oração. Glória a Deus. Santo Porque no Verdade. meio da rua você vai ver essas coisas, só que se você tiver espírito de oração, você não vai se contaminar com elas. Verdade, Glória a Pai. Deus. E Jesus, ele para naquele poço para esperar aquela mulher chegar. Aquela mulher chega e ele começa a conversar com aquela mulher. Santo Espírito. Só que o engraçado é que as mulheres iam de manhã tirar água do poço.
Só que essa mulher, ela ia ao meio-dia, uma hora que ninguém queria tirar a água, ela ia. Pra quê? Pra não ser reconhecida. Pra não passar vergonha. Pra ocultar. Meu Deus. Pra ocultar. Glória a Deus. Meu Deus. Ela ia tirar água ao meio-dia porque tinha outras mulheres que iam de manhã e ela não ia pra poder continuar ocultando o que ela achava que era necessário ocultar. Glória a Deus. Ela achava que estava certo, mas ela teve um encontro com Jesus, meu irmão. Amém. E Jesus ali conversando com ela, passa 20 minutos conversando com ela. Jesus olha pra ela, mulher, me dá um pouquinho de água. Ela fala, mas o senhor não tem um copo na mão, vou trazer pro dia de hoje. O senhor não tem um copo na mão, o senhor não tem um balde pra jogar lá embaixo e tirar água. O senhor não tem nada, como é que eu vou te dar água? Ele olha pra ela, eu vejo Jesus olhando pra aquela mulher e falando, se você soubesse com quem você tá falando, você pulava lá dentro pra tirar água. Eita. Se você soubesse com quem você tá falando, você daria pelo menos um pingo de água. Mas aquela mulher negou. E Jesus falou, se você soubesse com quem você está conversando, você daria água de beber. Aí ele fala para ela, mas a água que eu der de beber, você nunca mais vai precisar voltar aqui, você nunca mais vai Glória a descer. Deus. Glória a Deus. Só que ela não entendeu o que era espiritual. E tem coisa que, mesmo conversando com Jesus face a face, não entende o que ele quer. É por isso que é necessário Jesus dar uma dura. É por isso que é necessário a gente ter um choque de realidade grande. É por isso que é necessário Jesus de vez em quando bater em nós, açoitar nós, né? Repreender, castigar, porque senão a gente não acorda. Eu preciso, É forte. eu precisei de uma repreensão de Deus, aí eu não ouvi. Eu gostava muito de jogar basquete, Deus falou pra mim, para com isso, porque você está gastando muito tempo nisso. Eu passava de 10 da manhã a 10 da noite na rua jogando basquete. E Deus falou pra mim, eu não quero isso pra sua vida, eu quero que você pregue, que faz a obra. E eu já dentro da igreja, convertido, eu falei, eu não vou, porque eu quero meu tempo de lazer, eu quero um tempo pra mim. Aí eu fui lá e trinquei o pé. Eita, Jesus. E foi no leito de hospital que eu conheci verdadeiramente. Eita, papai. Eu ali no João 23, eu parei de frente pro corredor, assim, ó. Onde o povo fica deitado. Cheio de enfermidade, doente. Sem ninguém querer tirar lá. Eu vi pessoa quase morrendo lá, um senhorzinho já com plástico alumínio e tudo. E Deus falou pra mim, você não vai parar? Você não vai voltar pra minha presença? Você não quer nada comigo? Meu Deus. Eu vou te tirar daqui, mas da próxima vez eu te trago pra cá e você não sai mais daqui. Eita. Aí só pra confirmar o que Deus falou naquele momento, quando eu saí de lá, um tempo depois, eu passei lá na frente e eu vi de longe um homem falando assim, cadê tal fulano? Aí o segurança gritou, foi pro saco. Eita. Meu irmão, essa palavra forte, ela nunca mais saiu da minha cabeça. Eu falei, se eu não tivesse me convertido, eu ia pro saco também. Meu Deus. Se eu não tivesse me, pelo menos, Sim, Jesus. parado e ouvir, se eu não tivesse ouvido a voz de Jesus, eu tinha ido pro saco. E Jesus, ele começa a conversar com aquela mulher. Jesus revela o segredo que ela tinha. Ali foi um mistério que só foi ele e ela. Conta o seu segredo para Jesus, que senão ele vai revelar e vai ser. Eita Deus. Eita Deus. Conta o que tem de oculto. Eita. Conta o que É você forte. tá fazendo em oculto, que só você sabe. Conta para Jesus, não precisa ninguém saber, Amém. que é melhor do que ele te revelar. Amém. Glória a Deus. Ele te revelando vai ser Forte. pior, mas conta pra ele que você vai saber o que ele quer. Ele vai te dar uma direção. E Jesus, ele conversa com aquela mulher, bate uns 20 minutos de conversa, mais ou menos. E aquela mulher fala, eu vejo que tu és um profeta. Eu vejo que tu é um homem de Deus. Ela tira um sarro de Jesus, ela começa a não acreditar, mas quando Jesus revela ela, quando Jesus bate nela, ela fala, rapaz, você é um homem de Deus mesmo, tu me revelou. E qual foi a revelação? Vai lá e chama o teu marido para vir aqui conversar comigo, Jesus dizendo. Vai lá e chama teu marido para nós conversar, eu, você e ele. Ela fala, eu não tenho marido. Aí ele fala, agora disseste a verdade, disseste bem. Glória a Deus. Tu não tem marido, porque tivesse 5 e o que tem agora não é seu. Meu Imagina tomar uma dessa, uma coisa oculta que só ela sabia. Pegando o que é dos outros, né? Eita. Eita.
Isso é forte porque a gente também tinha coisa oculta, a gente deve ter alguma coisa oculta, que a gente é um pecado de estimação, qualquer coisa. A gente tem coisa oculta na nossa vida que Deus ele quer tratar. Verdade, pai. Só que ele vem até nós e nós deixamos ele ir embora de novo sem falar nada. É necessário a gente se achegar ele, conversar com ele e sentar para ouvir ele, meu irmão. Porque Deus quer tirar as coisas que não provém da nossa vida. Amém. Deus ele quer nos fazer uma Eu nova creio. criatura. Deus ele Glória a Deus. quer melhorar a nossa vida e nós não quer, meu irmão. Essa é a verdade. Senhor Jesus. Porque se a gente quisesse, a gente tinha se convertido faz tempo já. Eita Glória a Deus. Deus. Eu era dentro da igreja perdido. Uma vez Deus falou assim pra mim, eu tava pregando, eu tava louvando, abrindo culto, eu sozinho, eu fazendo de tudo, dando dízimo. Deus falou assim, você tá muito perto da obra, mas muito longe de mim. Ai. Você tá, meu irmão, imagina É você forte. tá 24 horas dentro da igreja, ajudando a abrir e fechar, e Deus falar isso pra você, meu irmão. E aquilo ali serviu pra minha vida. É pra Forte. converter, meu irmão. No meio da mula. Porque eu achava que eu tava bom. Eu achava que tava tudo em paz, tudo certo, fazendo a obra de Deus. Mas eu tava fazendo e quando chegava em casa eu orava 5 segundos. Eu não esperava Deus falar comigo. Eu mal abria a Bíblia dentro de casa. Eu tava muito perto da obra, mais longe de Deus. Aí Jesus tem essa conversa com essa mulher. Ela fala, eu vejo que tu és um profeta. Aquela mulher naquele momento, eu creio que ela se converteu porque ela largou tudo que ela tinha lá. A palavra fala, ela largou as botijas, tudo, deixou lá e foi correndo. E ela correu para a cidade e falou, ó, tem um homem lá que ele revelou. Ele falou que eu estava fazendo em oculto, ninguém sabia. Ela fala, ela sai gritando, depois se quiser ler. É verdade. Ela sai gritando, um homem me Glória a revelou. Deus. Verdade. E ela chama a cidade toda para conhecer Jesus. Glória a Deus. É, Só que aí Jesus. enquanto ela saía, havia uns discípulos com pão, os perdidos. Hum. Andando com Jesus, mas estava perdido. Pior. Andando né, com Bárbara? Jesus, mas estava perdido, meu irmão. Aquela Forte. mulher indo sem nada na mão e trazendo uma multidão. E aqueles homens indo sem nada na mão e trazendo pão. Meu Deus. Meu irmão, é forte porque a gente vê uma mulher que nem da igreja não era, nem andava com Jesus. Em 20 minutos que conversou com Jesus, trouxe a cidade toda para ela, para conhecer ele. Glória a Deus. Eu vejo isso a diferença entre a gente que está na igreja e vocês que estão fora. Vocês podem entrar no céu e não ficar pro lado de fora. Verdade. Porque enquanto vocês querem algo sério com Jesus, tem muitos dentro da igreja brincando, querendo algo pro ego dele. Só vaidade. É muita gente pedindo assim, irmão Ciro, eu quero um carro, eu quero uma casa, Deus é obrigado a me dar isso. E Deus não quer isso. Deus ele quer que a gente escuta ele para nós ir salvar almas. Glória a Deus. Deus ele quer que a gente se arrependa. Deus não esperou ela trocar de roupa. Deus, eu imagino que aquela mulher devia estar toda suada, porque era meio-dia. Ela estava debaixo do sol quente. Jesus não esperou ela trocar de roupa. Jesus não esperou ela trazer água para ele. Jesus não esperou nada. E ele deixou ela ir. Ele não impediu ela ir. Forte. Eu aprendi nessa palavra que Jesus ele não quer esperar a gente se consertar para poder entrar na Ei. Glória a Deus. Forte. Meu irmão Anderson, mas é heresia. Meu irmão, Jesus te quer por inteiro agora. É verdade. Não importa a roupa que você tá, não importa o chinelo, é sapato. Meu irmão, isso aí é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito Santo que convence, ele vai começar a te incomodar. Santo, santo. Essa palavra me ensina que aquela mulher na mesma hora virou uma missionária sem cargo. Uhum. Meu Deus. Tem gente que não tem cargo e faz a obra. Ei, Não Deus. faz nada. Meu Deus do Deus. céu. Glória a Deus. Santo. Meu Aquela Deus. mulher, eu aprendi nessa palavra que Jesus falou assim, eu vou ter um encontro com ela para ela deixar a vergonha dela de lado. Para me tirar esse passado dela triste. Glória a Para me Deus. tirar essa vergonha que ela tem de andar em público. Para me tirar essa Amém. coisa oculta que ela tem, essa coisa ruim oculta que ela tem. Glória a Deus. Jesus. Eu tenho que ter é necessário eu passar por lá para me conversar com ela e ela se converter. Porque Meu ela vai Deus. ganhar uma cidade para mim. Amém. Aquela mulher, ela deixa as cumbucas, ela deixa tudo. E aquilo ali representa as coisas do mundo na nossa vida. Meu Deus.
É quando a gente para pra ouvir Jesus, a gente se converte de verdade. Porque Eita Deus! Santo é o Senhor. É forte essa aí, hein? a Entrou. gente passa 20 anos dentro da igreja, mas não para pra ouvir Jesus. Entrou. E a Ixi. gente continua com Entrou essa. cuca, continua com mal. Eita Continua Jesus! com tudo, meu irmão. Joga a mala fora. Meu Tem que jogar Deus! tudo fora. Porque a porta é estreita e larga é o caminho que conduz à perdição. Glória a Deus. É. Santo é o Senhor. Então Jesus naquele momento ele fala: vinde a mim todos os que saem cansados e oprimidos, Amém. e eu vos aliviarei. Ele não fala ali naquele momento, mas eu vejo Jesus olhando para aquela mulher: vai, minha filha, tu é uma grande missionária. E ali a cidade conhece Jesus, e Jesus passa um tempinho lá. Depois a palavra vai falar, passa 2 dias lá e converte um monte. Uhum. Glória a Por Deus. causa de uma só alma, por causa de você, Jesus vai salvar a sua família. Amém. Por causa de você, Jesus, ele vai converter a tua casa, a tua Amém, história. Jesus. Essa história de vergonha que você tinha, que você fala, não, mas eu pequei, eu errei, eu fiz isso. Jesus não. Meu irmão, Jesus ele apagou seu passado. Amém. Glória a Deus. Jesus ele é um Deus que ele apaga o passado, ele tá no nosso presente e já escreveu o futuro para nós. Glória a Jesus. Amém, Ele é Senhor. o mesmo ontem, hoje e sempre, vai Glória a ser. Deus. Glória Glória a a Deus. Jesus. Santo Eu creio. Jesus ele quer apagar o nosso pecado nosso passado de vergonha. Sim, sim. Quer nos fazer uma ferramenta valiosa na presença dele. Glória a Amém. Deus. Santo é o Senhor. Pode te apontar, pode falar o que quiser, porque aquela mulher lá deve ter saído correndo e falado: eu vi um homem que me revelou, eu vi um homem que falou o que eu fiz. E podem ter olhado pra cara dela e falado: eu sei, você é pecadora, você é adúltera. Eita. Mas ela falou: mas foi um homem que me revelou, você não sabia disso, você podia até saber, mas foi um homem que me revelou, vamos lá. Eu nunca vi esse homem, ele me revelou uma coisa oculta. Aí ela traz a cidade pra Jesus e muitos são salvos naquele. Glória a Deus. Jesus. Glória a Naqueles dias que Deus. eles passam lá. Santo é o Senhor. Glória a Deus. E é isso que Deus quer pra nossa vida. Amém. Se a gente parar pra ouvir como vocês fizeram, vocês pararam pra ouvir Jesus falar com vocês. Amém, Deus. A Glória a presença ficou Deus. aqui, meu irmão. Verdade, Isso aqui Pai. é tão lindo de ver, é tão bonito de sentir, porque Obrigado, Jesus. a gente entra dentro de igreja, a gente não sente o que sente aqui. Ei, Jesus. A palavra de Deus fala no Velho Testamento Santo que Espírito. a Arca da Aliança ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E aquela casa foi próspera, o homem foi próspero. A presença de Deus na nossa casa, a presença de Deus em nós, ela nos faz próspero. Amém. Glória a Deus. Mas próspero o quê? Rico em dinheiro, não só isso. Muito mais espiritualmente. Glória a Deus. Aquela Glória a tristeza Jesus. que a gente tinha já não tem mais. Glória a Deus. Glória a Deus. Aquele desejo de querer se matar, aquele desejo de querer sair aí perdido, a gente já não tem mais, porque a presença está dentro de nós. Glória a Ela Deus. que, nos Obrigado, vai, ela que Jesus. vai nos conduzir, ela que vai nos dar o caminho, é ela que vai nos trazer a luz da vida. Amém, Jesus. Porque tem gente que tem luz, irmão Rodolfo, mas não tem vida. Ah, Tem gente que anda com a lamparina acesa, mas está quase apagando. eita Deus. É Tá faltando forte. azeite. É, Meu irmão, é isso que Deus quer pra nossa vida. Ele teve um momento hoje com nós de ouvir desde o começo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. A palavra vai falar, porque você se inquieta, porque turba o seu coração. Crê em mim. Crê em Amém. mim. Olha aí, ó. É muito querer. Eita, É muito Espírito. você olhar para Jesus e falar assim: eu creio no Senhor, me ajuda. É muito Jesus olhar para sua cara e falar: crê em mim. Ele não fala: arranca sua roupa e joga fora. Glória a Jesus. Ele não fala: se converte agora e sai daqui, imundo. Ele fala: crê em mim, que eu vou fazer na sua vida. Crê em mim que eu vou te mudar. Eu creio em mim que eu vou te transformar. Amém, a sua Jesus. casa, a sua família. Glória a glória a Deus. Deus. Santo é o Senhor. Crê em mim que eu vou fazer. É isso que ele quer pra nossa vida. Amém. Porque quando ele nos der da água de beber, a gente nunca mais vai ter sede. Glória a Deus. Glória! Santo é o Senhor. Quando ele der da água pra gente Glória a Jesus. fazer Santo é o Senhor. uma água purificada dentro de nós, e a gente não vai ter mais sede. É. Em nome de Jesus, eu creio. E é isso que ele quer nessa noite. Ele quer apagar nosso passado na vergonha. Amém, Pai. Eu creio. E ele já escreveu um futuro pra nossa vida. Um futuro lindo, Eu creio, maravilhoso. Deus. Eu creio, Maravilhoso. Jesus. Só basta a gente crer. Amém. Crer e acreditar que ele é um Deus que faz ainda. Amém. Ele é um Deus que muda, que Eu transforma. creio, Jesus. É isso que ele quer pra nossa vida. Amém. A gente parou pra escutar ele aqui nessa noite. Até eu tô me convertendo agora. Meu Glória a Deus. Deus. A gente parou pra ouvir ele. Santo Agora Espírito. ele quer que a gente vá. Não importa como esteja.
que Ele vai te convencer da justiça, do pecado e do juízo. Ele vai te Glória a convencer Deus. da errado. Santo. Amém. Ele já apagou seu passado daqui em diante. Glória a Deus, eu creio. Agora Ele fala, crê em mim. Glória. Aleluia, Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Essa Jesus. oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Amém, Senhor. Abençoada. Engraçado que ontem eu preguei essa palavra lá no Pastor Cristóvão. Foi. 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 Confirmação. Ô, glória. Espírito Santo da verdade. Sabe o que acontece, irmãos? Deus, vou falar pro irmão, Jesus, ontem eu tava, ontem eu não me conhecia, ontem eu subi no púlpito ali, eu não lembro mais nada. O meu filho gravou, eu fui ver depois só o que tinha acontecido. Depois que eu subi assim, apagou tudo, foi ontem. E aí eu vi a pregação, eu gravo, depois eu escuto, entendeu? Porque quando você grava, quando você fala pelo Espírito Santo, entendeu? Mas quando você vai escutar, você escuta como Jefferson, Como entendeu? homem. Você escuta como homem. Então, às vezes você está na pregação, aí você vai falar que tem que ser um homem novo. Daqui a pouco você vai ouvir e você fala, eu sou um homem novo? Eu falei isso? Me converter de novo. Eu falei isso, e agora? Será que eu me encaixo naquilo que eu mesmo disse? É. Aí eu fui ouvir, Santo, eu fui ouvir. E aí Deus falou assim que Jesus estava com 12 homens, mas estava sozinho. É verdade. Jesus. É verdade. Ele estava com 12 homens, mas estava sozinho. Aí ele falou, eu vou levantar uma mulher para fazer o que 12 homens não fez. Glória. É forte. Ó, irmãos, isso é muito real. Ó, isso é muito real, Bessa. Às vezes quem menos a gente espera aqui, ó, a gente pode estar diante aqui, tem bastante gente aqui, glória a Deus por isso. Amém. A gente pode estar diante de alguém aqui que está ouvindo essa palavra e amanhã pode estar fora do Brasil, sabia? É verdade. Então se você quiser pegar autógrafo, pode pegar agora. Glória. Vem aqui, gente. Eu vou passar pro Pode carteirinho. pegar agora, que Assina aqui, irmão Ciro. eu sei o poder que a palavra Irmã tem, Mariana. irmão. É verdade. Olha Vou fazer a fila. essa mulher ganhou a cidade inteira. Glória. Glória a Pra Deus. Jesus. É forte, Jesus. E aí Deus falou comigo, sabe o que, irmão? Deus Que ela nem poderoso. casou para poder ir. É entendeu? verdade. É verdade. Ela esperou casar para ir. Entendeu? Irmãos, como de costume, Deus pode fazer, Deus pode pegar aqui, ó. Se a gente, ó, quando a gente chega no reino de Deus, a gente começa a fazer algumas continhas. Eu sei como é que funciona. Entendeu? Quanto mais você cresce, mais burro você fica. Quem falava isso era minha mãe. E aí eu fui passando o tempo e eu entendi que ela estava certa. Porque não é para você crescer, quem tem que crescer é Jesus. Amém. É. Amém, É Jesus. verdade. Quando você começa a questionar, quem está crescendo é você, irmão. Ei, Jesus. Quando você começa a questionar seu pastor, seu líder, quem está crescendo é você. Porque você lembra quando você era ignorante, que você obedecia a todo mundo? Quem você cresceu foi você. Não era para ter crescido. É verdade. Aí você cresceu, Jesus ficou. Vai ter que nascer de novo. E aí fica nos processos. Nos processos. Cresce de novo, cresce de novo, cresce de novo. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, eu tive que jogar um monte de livro fora para poder entrar nos barracos. Irmão, eu sei que Deus pode fazer coisas grandes, mas deixar de entrar nos barracos, eu não vou deixar de entrar nos barracos. Glória a Jesus. Amém, Eu posso Senhor. imaginar já, irmãos. Eu posso imaginar já esses becos tudo lotado assim, ó. Amém. E a Glória a gente Jesus. dentro dos barracos evangelizando o Senhor. Glória a Jesus. Entendeu? Câmeras aí, ó, o pessoal fazendo reportagem aí, querendo falar com a gente. Não, nós só falamos com quem faz a vontade do Senhor. Ô, glória. Entrevista outro lá. Glória a Deus. Entrevista outro lá, nós não gostamos disso aí não. Os fiel. Nós somos pescadores de almas. Amém. Nós somos pescadores de almas, nós veio pescar aqui. Glória a Jesus. A cevada foi feita semana passada, né, Dudu? Se alguém quiser receber Jesus, irmão, isso é importante. É importante eu dizer que lá no céu tem um livro. Lá tem um livro
A Bíblia diz que quando ele voltar, ele vai, diz a Bíblia, que ele vai abrir esse livro, o livro da vida, e vai abrir também outro livro. Tem 2 livros. É. Quem tiver escrito no livro da vida, vai subir com ele. Quem tiver. Quem não tiver lá, vai para baixo. Aí tem embaixo? Tem. Tem embaixo, sim. Como é que eu faço para escrever meu nome da vida? É só receber Jesus como Senhor. Amém. Como que é receber? Eu confesso Ele. Eu confesso, você vem aqui, a gente somos homens de Deus, somos testemunhas de Jesus Cristo, né, meu gente? Somos testemunhas Glória a de Jesus. Cristo. E o céu está ouvindo, nós liga na terra, é ligado lá. É. Glória a Jesus. Precisa, irmão, confessar? Precisa. The Bluetooth device is ready to pair. Precisa se batizar? Precisa também. É verdade. Então, se alguém quiser receber Jesus, é só vir aqui. A gente vai orar. Se você é mulher, a minha esposa vai orar por você. Se você for homem, eu oro por você. Glória a E Deus. Jesus está com a caneta na mão nessa noite. Glória a Deus. Alguém quer? Pode vir aqui. É bom aqui que tem pouca gente. Quando tiver Glória a mais Jesus. gente, você vai ficar com vergonha. Glória a Jesus. Glória a Jesus Jesus. pode voltar daqui a pouco. É. Ele pode voltar. Amém, Senhor É Jesus. 9 horas já? 9 Já. horas? Voltar 9h30 você entra. 14. Amém, meus irmãos? Amém. Obrigado, Amém. Se alguém Jesus. quiser reconciliar também, vem pra gente orar. Todos os dias o Senhor tem oportunidade. Jesus está voltando, irmão. Jesus está Jesus. voltando. Então vamos orar para finalizar. Amém? Amém, Em nome do Deus. Senhor Jesus. Vamos, Obrigado, Jesus. Vamos batizar, viu? Quem Obrigado, quiser, Senhor a gente vai Jesus. batizar. Em nome de Jesus. Dá o nome. Amém, Senhor Viu, Jesus. bem? Olha lá, tem uma moça aí. Como que você chama? Como você chama? Maria Cíntia. Quantos anos você tem? 10 anos. Pode batizar. Meu filho batizou com 8 anos. Meu filho Glória a batizou. Jesus. O outro batizou com 10. Pode dar todo mundo que quiser. E nós vamos fazer uma grande festa para Jesus. Amém. Né, Senhor? Glória a Jesus. Obrigado, Jesus. Então vamos orar.